Iniciando a segunda parcela do vídeo, a gente entende que as partículas sólidas precisam existir porque elas são denominadas de núcleos higroscópicos. O que são núcleos higroscópicos, né? São aqueles núcleos no qual as gotinhas de água de vapor de água vão se unir para tomarem volume, atingirem um peso tal que vençam a resistência do ar e caiam em forma de gota de chuva, né? Quais que são esses núcleos mais ativos? Partícula de sal, que vem do mar, cristal de gelo ou esses produtos que vêm de combustão, tá? Que são muito comuns em regiões industriais. Então, a partir desses núcleos higroscópicos é que se forma a chuva. Então, para ter precipitação, tem que ter umidade atmosférica, tem que ter presença desses núcleos higroscópicos e, além disso, tem que ter dois mecanismos que a gente chama de mecanismos de resfriamento do ar e mecanismo de crescimento das gotas. Bem, tendo umidade atmosférica, essa umidade ela tem que perder calor. Na verdade, ela tem que resfriar. Para que ela tem que resfriar? Para haver a condensação. Se não houver o resfriamento, não há condensação, não há a transformação de fase gasosa para fase líquida. Então, é necessário haver o resfriamento. Como que acontece esse resfriamento? Basicamente, quando o ar se eleva, ele vai diminuindo a temperatura. Então, quanto mais alto, mais frio. Estima-se que a cada 1 quilômetro de altitude, o ar ele perca cerca de 1 grau Celsius, ok? De temperatura. Então, à medida que vai subindo, vai esfriando. Então, quando vai esfriando, vai condensando, ok? Só que se houver essa condensação, mas não houver a presença dos núcleos higroscópicos, essas gotas se transformam em nuvens, né? Então, a gente vê as nuvens no céu, mas não há chuva. Então, para haver chuva, é necessário que tenha o mecanismo de crescimento das gotas. Tenham esses pontos em que as gotas de chuva vão se aderir. E aí, com o movimento da atmosfera, com os ventos, uma gota vai encontrando com a outra e vai crescendo. É isso que a gente chama de coalescência, né? As gotas vão crescendo, vão coalescendo, vão se unindo. Um exemplo que é fácil de entender é você está tomando banho no banheiro e o box do seu banheiro, né, fica com um monte de gotinha. Aquelas gotinhas, se você não mexer com elas, elas vão ficar paradinhas ali. Agora, se você for encostando o dedo e juntando uma gotinha com a outra, elas vão criando peso e vão vencendo a resistência de atrito com o vidro, com o material que for o seu box, e ela desce. É isso que acontece. Quando uma gota se junta com a outra, ela ganha peso, vence a resistência do ar e se transforma em precipitação em forma de chuva. Bem, na televisão, enfim, nos telejornais, nos informativos meteorológicos, é muito comum a gente ouvir falar sobre umidade atmosférica, né? E dentre a umidade atmosférica, a gente ouve bastante falar sobre umidade relativa do ar. O que é isso? Né? O que é a umidade relativa do ar? A umidade é o vapor que existe na atmosfera, que está em suspensão.
Essa umidade, ela vem da evaporação. De quê? Das massas de água, no caso, oceanos, lagos, rios, transpiração de seres vivos, plantas, animais, evaporação da água do solo, principalmente quando esse solo é exposto, né? Toda a umidade do solo evapora, principalmente a camada superficial. E aí, grava isso, tá? Esse solo exposto é muito danoso para o meio ambiente. Então, expor o solo é expor uma quantidade de água que deveria estar armazenada para usos benéficos para a natureza. Então, expor o solo é você perder a umidade para o sistema, e que depois você vai ter que repor. Vamos falar de agricultura, né? Então, você está gastando água, depois você vai ter que repor. Bem, falando isso, a gente também tem que saber como que se mede esse vapor. O vapor, quando está muito vapor de água na atmosfera, no volume, né, específico, ele chega a 4% desse volume. Tá? Então, é pouco. Como que se mede vapor de água? Em gramas, ou 1 dividido por 1.000 quilos, 1 milésimo de quilo, por quilo de ar. Então, para que a gente consiga visualizar a umidade dentro da atmosfera, a gente vê gramas em relação a quilos. São duas unidades diferentes. A umidade atmosférica ela depende basicamente de duas variáveis: da pressão atmosférica e da temperatura. A umidade relativa do ar, ela tem a ver com relativamente a o volume de ar, qual é o máximo de água que pode ter nesse volume de ar. A umidade relativa do ar é a umidade em relação à umidade máxima. Então, uma umidade relativa de 100%. Quer dizer que toda a parcela de água daquele volume de ar possível foi preenchida. Ok? Então, a umidade relativa, ela é a relação entre a quantidade de água existente em forma de vapor e a quantidade de água que existiria se todas as moléculas estivessem formadas. Então, é o que existe real em relação ao potencial. Então, quando a umidade relativa do ar está baixa, ela tira a umidade dos elementos. Por exemplo, quando o clima está seco, se você coloca roupa para secar no varal sem vento, a roupa vai secar. Então, é aquele dia que está muito seco, está muito calor, a roupa seca rapidinho. Quando a umidade relativa está baixa, a atmosfera doa água para o sistema. Então, aquele dia, por exemplo, que acabou de chover, que a umidade relativa está muito alta, é fácil de secar a roupa? Não, não é. Se você não colocar um calor na roupa, um vento na roupa, a roupa não vai secar, certo? Por exemplo, quando você entra na mata, né? Você vê o seu suor na sua pele, aquelas gotas de água na sua pele. Tem dificuldade do suor sair. Então, é um calor abafado, porque dentro da mata tem muita umidade. Então, o sistema doa umidade para você e aí você acaba sentindo muito mais calor. Okay? Quando a umidade relativa é baixa, tira a água de você. Então, por exemplo, o nariz fica muito seco, a boca fica muito seca, porque a umidade relativa está muito baixa. Okay? Se a umidade relativa tiver 100% e a temperatura cair, a água vai condensar. Então, se está 100% e a temperatura cai, condensa.
Se não está 100%, a temperatura cai, a umidade relativa vai aumentar até chegar a 100% e depois vai condensar, né? A gente consegue entender isso a partir de um diagrama chamado de diagrama psicrométrico de Molière. A gente vai trabalhar com ele simplificado aqui na nossa disciplina e a gente vai trabalhar ele na terceira parte dessa aula de hoje.